Muitos brasileiros dedicam anos de estudo para passar em um concurso público e, enfim, conseguir estabilidade na carreira. Mas o que deveria significar a certeza de um futuro digno é, para muitos, a oportunidade de lesar os cofres do governo. Veja agora como muitos servidores públicos conseguem se valer dos cargos para cometer crimes. Será que existe crime contra a administração pública numa cidadezinha lá na fronteira do norte do país? Existe, sim. Existe porque há uma falta de informação. Muitas vezes os gestores públicos não têm informações, não prestam contas e muitas vezes os processos evidenciam efetiva má-fé por parte desses gestores no que se refere seja ao efetivo emprego desses recursos nos projetos e nos convênios pelos quais esses recursos chegam, seja mesmo na prestação de contas do gasto desses valores. Pois é, acontece em Tabatinga também, estado do Amazonas. Sem dúvida, aquilo ali é uma região desprovida de rodovias, por exemplo, o único acesso é hidrovia ou por avião, então eles mesmos, os gestores, têm dificuldades com fornecedores, mas isso não pode ser um requisito ou um salvo-conduto para a ilegalidade. Existem ações penais de crimes contra a administração pública e as ações civis públicas por ato de improbidade administrativa. Em um e outro caso, há algumas características distintas. Nas ações criminais, geralmente é desvio de recursos, apropriação indébita, e nas ações de improbidade, são condutas dessa natureza, mas também condutas de omissão na prestação de contas, ausência de emissão de documentos indispensáveis para comprovar o emprego dos recursos. São situações que podem acontecer do cargo mais alto ao mais simples quando se fala do serviço público. Existem as tentações, mas também as missões. O servidor público é um funcionário da sociedade. Ele está a serviço da sociedade, ele tem que ter isso em mente. Acredito que deve ser, inclusive, antes de fazer um concurso, ele deve observar que o trabalho que ele vai prestar tem que ser da melhor qualidade, tem que ser com eficiência para a própria sociedade. E é assim que Paulo trabalha, de olho no melhor desempenho. O servidor do Tribunal Superior do Trabalho tem uma prioridade e ela está bem na tela do computador. A conduta ética prevista em lei para um funcionário público. A ética é fundamental para qualquer situação da vida, A ética deve nortear os princípios de vida em todos os segmentos da sociedade, da vida em conjunto, da vida comunitária. Então, nada melhor do que alguém que esteja pleiteando a entrada no serviço público, um concurso público, uma prestação de serviço público, ter o conhecimento das normas éticas, de fundo moral e ético, para melhor atuar no serviço público, para melhor prestar os seus trabalhos dentro das instituições. No Decreto 1171 de 1994, estão relacionados vários direitos e deveres, como esses. A função pública se integra à vida particular do servidor. O servidor não pode omitir ou falsear a verdade. É vedado o uso do cargo para obter vantagens. Mas, segundo juristas, é exatamente esse último item que muitas vezes desaparece da memória quando a segurança de uma cadeira no funcionalismo público sobe a cabeça. Aqui estão os crimes mais comuns. Concussão, quando um funcionário público constrange alguém para obter uma vantagem. Prevaricação, identificada quando o servidor deixa de fazer determinado trabalho por motivos de satisfação pessoal. Tráfico de influência, quando alguém exige, cobra ou recebe vantagens para influenciar o servidor a cometer um ato em benefício de terceiros. Emprego irregular de verbas. O funcionário público emprega verbas em benefício da própria administração, mas para outros fins, diferentes do estabelecido em lei. O julgamento desses casos cabe à Justiça Federal, de acordo com o artigo 109 da Constituição. São causas em que a União, entidade autárquica ou empresa pública federal estão envolvidas como autoras, rés, assistentes ou oponentes. Ficam de fora as situações de falência de empresas, de acidente de trabalho e as sujeitas à Justiça Eleitoral e do Trabalho. A importância
primeira da investigação e de levar a efeito esse tipo de processo é que as pessoas saibam como se conduzir. Elas precisam ter a noção de que aquilo é uma conduta equivocada, que aquela conduta tem repercussões na vida de todo mundo. Muitas vezes um estelionato previdenciário, por exemplo, a pessoa tem a ideia de que ela só vai ali se beneficiar e ter um benefício sem ter o tempo necessário para aquilo, mas em verdade ela prejudica uma série de outros beneficiários que muitas vezes ficam alijados da proteção do Estado por conta do mau funcionamento da Seguridade Social, que é provocado muitas vezes por essas pessoas que cometem esse tipo de crime. Os benefícios concedidos pelo INSS acabam sendo alvo de golpistas. O órgão conta com uma auditoria interna e um serviço de monitoramento, além das verificações realizadas pelo Tribunal de Contas da União. Existe a auditoria do INSS, que verifica o trabalho dos servidores, e também existe a coordenação de monitoramento de benefícios, CEMOBEN, que verifica a regularidade da concessão de benefícios. Então, com uma certa periodicidade, apuram para ver se as concessões foram feitas dentro da lei. E o Tribunal de Contas da União também frequentemente faz levantamentos e encaminha para o INSS para tomar algumas medidas de apuração quando verifica que há alguma irregularidade. Só no mês de setembro, a Previdência recebeu 829 mil requerimentos de benefícios. E se entre eles existir uma fraude, quer apostar quem sai perdendo? Muitas vezes não se encontra um patrimônio suficiente para a pessoa restituir ao erário público e aí, infelizmente, essa primeira medida de restituição e de devolução dos valores acaba sendo prejudicada. Isso acaba não só comprometendo o agendamento também, né, porque são pessoas ali que ocupam vagas de atendimento que seriam destinadas a outros segurados que têm realmente direito, mas muitas vezes o INSS tem muito cuidado com isso. Não se pode partir da premissa de que a pessoa está agindo de má fé, né? Então, constantemente o INSS verifica se a pessoa realmente tem direito, mas não acredita que aqueles documentos que foram apresentados são realmente fraudulentos, foram feitos de forma a enganar a Previdência Social. Isso aí tem que se tomar muito cuidado na atuação do INSS para que quem tenha direito realmente receba e aquela pessoa que seja estelionatária, que esteja querendo fraudar a Previdência Social, essa sim não receba o benefício previdenciário requerido. Por fraudes contra o INSS em 2013, foram realizadas 90 prisões pela Polícia Federal no país. 11 estavam relacionadas a servidores públicos envolvidos. Também no ano passado, a Justiça Federal em Londrina, Paraná, condenou uma ex-servidora do Instituto e um advogado por improbidade administrativa, ao ressarcimento dos cofres públicos e pagamento de multa. Os danos chegaram a R$42 mil. De acordo com o processo, a ex-servidora e o advogado teriam conseguido pelo menos 18 benefícios da Previdência Social de forma irregular. As investigações apontaram que ela utilizava senhas para inserir no sistema dados falsos e ele solicitava os valores, sem o conhecimento dos beneficiários. A mulher foi demitida depois de um procedimento administrativo que concluiu. Ela utilizou o cargo para fins pessoais, colocando em risco até a dignidade da função pública. É uma reputação ruim que nenhum trabalhador deseja, ainda mais quem desempenha a função com honestidade. Por isso, Paulo, servidor no Judiciário há 30 anos, concorda com investigações firmes, até porque, para ele, não é apenas um trabalho. O serviço público, para mim, é a minha profissão. E é a minha profissão, é a minha vida. Não posso dizer que é minha arte. Talvez sim, né? Porque nós fazemos com gosto, trabalhamos aqui em prol da sociedade, de uma certa forma atendendo os anseios, as reivindicações da sociedade, no caso do nosso tribunal, né? Procurando trabalhar com maior eficiência, com maior cuidado, com maior carinho, né? Em prol daqueles que são nossos verdadeiros patrões, é a população. Ele reforça: os chefes podem e devem cobrar uma conduta íntegra do funcionário público. As pessoas deveriam ter em mente que elas não vão ingressar no serviço público apenas por uma questão da segurança. O serviço público, como o nome já diz, é público e é para atender a necessidade do público. E o público é a própria sociedade da qual as pessoas vêm e da qual compõe o próprio Estado. Então, é uma retribuição. As pessoas têm que saber que elas vão prestar um trabalho para a sociedade, né?
e a sociedade vai estar no comando.